Quando falamos em filme de bonecos com vida própria, provavelmente vem à mente primeiro Toy Story ou talvez Chuck, o boneco assassino. Mas vendo essas duas obras, alguém achou que seria uma boa ideia misturá-las e fazer uma obra onde esses pequenos seres de plástico tentam liquidar os humanos. Mas será que esse filme ficou minimamente maneiro? Para descobrir, já vai deixando aquele like bacana e bora conferir tudo de errado com os pequenos guerreiros. O filme inicia mostrando que a empresa multibilionária comandada por Gilmar, a Global Tech, que é famosa por produzir armas de defesa para os Estados Unidos, agora está expandindo seus produtos para utensílios domésticos, lembrancinha e etc. O que me parece bem normal para o país mais bélico do mundo, onde você compra uma arma até no supermercado. O que me espanta é que todo mundo acha normal deixar essa empresa ser dona de fábricas que faz produtos direcionados a crianças. Agora, em uma das novas empresas compradas pela Global Tech, conhecemos Marcelinho e seu amigo Calvo, que vão a uma reunião com Gilmar para apresentar suas criações. Nossa, que bosta! Mas assim que é mostrado o boneco Major, Gilmar se molha tudo. Agora é isso. É isso! Então ele muda a lore dos bonecos, fazendo com que os soldados sejam os heróis, enquanto os gorgonoides viram os vilões. E após ver um comercial onde os bonecos falam, Gilmar tem uma dúvida e uma ideia. Eles realmente podem fazer isso? Não. Já imagina. Vamos trabalhar com as baterias de lítio permanentes. Elas vão funcionar para sempre. Mas quem falou que as baterias de lítio duram para sempre, cara? Tudo bem que elas duram bem mais que as outras baterias, mas você tá exagerando, ou talvez você não pesquisou como é que essas baterias funcionam. Esse tipo de bateria computadorizada não me parece prioritário para o momento. Mas não acho que teremos problemas com isso. Podemos fazer mísseis que podem derrubar o inimigo a 12 mil quilômetros daqui e enfiar uma ogiva nuclear em seus traseiros. E o que ogiva nuclear tem a ver com boneco anatômico, Gilmar? Meu Deus, tô começando a achar que você devia ter ficado só no mercado de segurança mesmo, hein? Esses bonecos aberrantes e horríveis são os inimigos e nossos rapazes devem aniquilá-los. Não acha que seria um pouco violento demais? Isso vende. Mas, por que se preocupar? São apenas brinquedos. Ué, mas você que é o que devia estar mais preocupado com isso, já que foi você que investiu milhares de dólares para produzir esses apenas brinquedos. Ou, já que você não se importa nem um pouco, por que investir tanto nesse mercado? Ah, é, né? Se não tem um milionário com essa ideia idiota, no final do filme nem iremos ter um exército de bonecos patriotas zaralhando por aí. Após a reunião, a assistente do Gilmar entrega cartões com acesso para Marcelinho e o Calvo. Lhes darão acesso ilimitado a todas as tecnologias secretas da Globotech. O meu é gizmo. Eu disse secretas? Logo na cena seguinte, Marcelinho já conseguiu perder o cartão de acesso dele. Gizmo. Isso não faz o menor sentido. Marcelinho sabe qual que é o login do Calvo para acessar esse programa, ou todos da empresa usam a mesma senha? E se esse for o caso, não tem necessidade nenhuma de dar cartão aqui para esses dois, até porque uma senha secreta escrita em um cartão, acho que não é o método mais seguro para deixar algo secreto. E por que essa loira pegou o cartão do Calvo? Se não foi para dar para ele outra senha, ou talvez deixar ele sem acesso? Então, usando o dinheiro e o programa da Global Tech, Marcelinho começa a produzir os gorgonoides e os soldados. Então cortamos para o moleque chegando de bike no trabalho dele. Vamos, vovó, este lugar nunca tem nada. Ué, como assim não tem nada nessa loja? A loja tem tanta coisa que tá parecendo até a casa de um colecionador compulsivo. O entregador chega com as encomendas da loja e o moleque fica interessado nos produtos que nem foram lançados. Gorgonoides e Comando Elite. O que é isso? Vamos descobrir. E esse velho aí, pelo jeito, não tem mal o que fazer, né? Ao invés de ficar brincando com o bonequinho, o caminhão tá cheio de encomenda lá, amigão. Depois deles acionarem os brinquedos, o moleque faz um pedido ao velhote. Saudações, eu sou o Archer, emissário dos Gorgonoides. Ei, Joe. Será que você pode me arrumar alguns desses? Eu lhe pago assim que vendê-los. Todo um conjunto. Eu vou perder os papéis em algum lugar. E esse velho sabe muito bem que se alguma encomenda aí sumir, quem vai pagar ele, né? Mas é aquilo, se não tiver um adulto pra fazer uma bobagem desse tamanho, o filme não acontece. E esses dois aí, que são inimigos mortais, dão de se enfrentar só depois do moleque virar as costas pra ele. Só pra que depois chegue Mary Jane querendo comprar alguma coisa pro irmão dela. E no momento que o ranhento pede o que é... Ele, Major Chip Hazard, eu quero ele. Quanto custa? Muito. Mas como assim? Você quer vender ou não esses bonecos? Mesmo que você não venda agora, porque ele sumiu, acho bom o cliente saber o preço, né? Então Mary Jane e o irmão dela vão embora, e os dois bonecos que estavam ativos até esse momento fingem que estão dormindo na hora que o moleque pega eles na mão. Eu acho que deve ter dado um pouquinho de sono. Ao chegar em casa, o moleque entrega a passagem do voo pro pai dele. Obrigado, filho. Você fez um bom trabalho. Bem, eu ligo quando chegar lá. Está bem. Tchau, tchau. Tchau.
Em seguida, ele dá uma esnobada na mãe, pega a bolsa e deixa a bicicleta na rua. Só estou perguntando. Sabe, eu posso ficar o dia todo e não fazer nada de errado. Vocês não tem mordomo pra recolher essa coisa, então esse moleque deve estar querendo ficar sem meio de transporte pra ir trabalhar amanhã, né? Aí o moleque vai pro quarto e percebe que o Gorgonoid tá na sua mochila, então ao interagir com ele, percebe que o boneco tá formulando perguntas. Qual é o seu nome? Eu sou Alan, agora cale a boca. Como vai, Alan? Agora calha a boca. Acabou de dizer meu nome? Não disse? Não. E ele para de responder do nada, só pode estar fazendo charminho o filme não acabar tão cedo. Enquanto isso, na loja, o soldado que estava dormindo decide sair da casa e despertar os seus companheiros. Comando! Sentido! E decidiu ficar a noite inteira assim, né? Vai ver porque a noite fica mais difícil de ver eles andando por aí. Os Gorgonoides são também despertados e caem na porrada. Enquanto isso, na casa do moleque, Art, que estava se fingindo de bobo, aproveita que o moleque tá dormindo e entra na internet. Ele vê um lugar que ele acha que é a casa dele. Aí o moleque acorda e pega o boneco no pulo. Você estava usando o meu computador? Se eu encontrar algum vírus aqui, você vai direto pro micro-ondas. Do jeito que você tá agindo, é como se você estivesse assistindo bonecos vídeos. No dia seguinte, o moleque chega na loja e vê que todos os bonecos sumiram, menos um Gorgonoide que ficou despedaçado. Comando Elite destruiu o Troglocan. Na sequência, Mary Jane chega querendo comprar os brinquedos. Esse... tá com defeito. Nossa, que azar. Temos que encontrar os Gorgonoides. Ou esse chapéu tem uns 70 quilos, ou esse bicho fica em pé quando é conveniente. Mary Jane vê a loja toda destruída e ajuda o moleque a arrumar. Depois chega o pai do moleque. Ei, Alan, como vai tudo? O que não faz o menor sentido, já que o moleque fecha essa porta aí faz uns 2 minutos. O pai do moleque fica bravo ao encontrar o navio quebrado. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. E Mary Jane mete o pé assim que vê que o clima tá ficando paia. Aí ela pega o boneco e fica do lado de fora. Alan? E eu fico só me perguntando se ela ia roubar esse boneco ou ela ia ficar o tempo que fosse esperando o moleque sair pra devolver, sendo que ela não fazia ideia de que hora que ele saía. Cristian, o que aconteceu? Pensei que fosse ver o treino hoje. Desculpa, Brad, aconteceu umas coisas. Temos um jogo contra. Legal. Pode passar. Com quem que esse cara tá falando? Porque nem os amigos dele do outro lado da rua e nem os motoristas do carro vão conseguir ouvir. Ainda mais eu sei que esse capacete. O moleque e a Art, ao irem embora, são rastreados pelos soldados. O Brick Bazooka consegue se pendurar na bicicleta, mas depois de passar numa lombada, Brick acaba caindo e se desmantelando no chão. Gire até escutar um clique. Aguente firme, amigo. Ele fica numa baita gemessão, sendo que mais tarde veremos Nick e Nitro sendo torturados sem ao menos dar nenhum pio. E além disso, a Art confirma que esses bonecos não sentem nada por serem de plástico. Tá ventando. Você pode sentir. Sentir? Ah, certo, plástico. Então que drama é esse todo, rapaz? Você controla aí, vai. Vai fundo, pode gritar. Enquanto isso, em uma reunião da Globaltech sobre o lançamento desses bonecos, Marcelinho e o Calvo acabam saindo de canto e vão para uma sala onde eles escutam uma ligação do moleque falando que os bonecos da empresa deles destruíram sua loja. E depois o Calvo descobre que por Marcelinho ter usado os processadores da Globaltech para criar os bonecos, eles acabaram se tornando altamente perigosos. Você colocou processadores de armas de fogo em brinquedos? E o filme quer que eu acredite que uma empresa dessa importância que passou anos fazendo armas não ia fazer teste antes de lançar 500 mil produtos no mercado. Brinca, não vai? Como essa criança conseguiu ter acesso a eles? Vamos lá, espionagem industrial. Se o garoto estiver falando a verdade, quer dizer, não podemos colocar no mercado brinquedos que podem se tornar perigosos. Tenho apenas uma palavra para isso. Difamação. Que difamação, Marcelinho? Tá maluco? Depois que milhares desses bonecos estiverem tacando fogo, atirando prego, fogos de artifício, vai ter um advogado que vai querer abraçar essa causa perdida sua aí. Depois de um belo cochilo, o moleque acaba vendo Art sendo interrogado pelos soldados que invadiram sua casa. E após ser ferido pelo Nick Nitro, o moleque se revolta e enfia a perna de Nick no triturador. Então o boneco vai se arrastando por sei lá quantos metros para encontrar a rapaziada e ter essas últimas palavras no braço do comandante. Veja como massacraram meu garoto. Nós vencemos. Como vai ficar mais claro pra frente, o central de comando desses bonecos fica na cabeça e não nas pernas. Então por que o Nick tá fazendo essa cena toda? Tá querendo um pouco mais de atenção do capitão? Ou será que esse ator tá querendo concorrer ao Oscar com essa cena tão dramática aí, né? Vai saber. Aí o pai do moleque aparece bravo, pois acha que o filho dele sumiu com suas ferramentas. Não, eu tenho certeza que foram os brinquedos que pegaram. Os o quê?
Para! Que palavra os psicólogos usam? Olha, é como se fossem vivos. Escuta. Fala alguma coisa. Vamos, Archer, mostra que eu tô certo. E mais uma vez o Art podia ajudar esse humano que ele considera um aliado, mas o Art prefere fingir de morto bem na hora da discussão. Tô começando a achar que o Art tá querendo fazer o garoto ele ficar conhecido como o Naldo da família. Está tomando remédio? Não! Então são drogas, erva, pó. E o moleque leva a Art até o banheiro para dar uma bronca. Por que não disse nada? Cale a boca, não fale comigo. Esse boneco fica escutando quando tá desligado e entende tudo ao pé da letra. Então por que ele não respondeu o moleque quando ele fez uma pergunta bem clara? Tô te falando que esse Archer tá querendo deixar esse moleque em saia justa. Os soldados então usam as ferramentas de uma garagem para preparar para uma guerra contra os Gorgonoides e também contra os humanos. No dia seguinte o moleque acaba encontrando um Gorgonoide no lixo após jogar uma bolinha e pensar: e só pode entrar no lixão lá fora. Que sorte que ele não jogou sem querer essa bolinha na privada, senão minutos depois ele ia estar nadando no esgoto. Ei! O que era aquilo? São os Gorgonoides. Ah, então quer dizer que desde a primeira noite que os bonecos chegaram, esses bichos ficaram no lixo por uns 3 dias? Lixeiros dessa cidade aí tiraram férias, né, pelo jeito. O moleque é apresentado a Crazy Frog Sem Pinto, o Dino da família Sauro, Thais Manico, que é o primo abobalhado do Shrek, ao Sandro Wazowski e também ao Frankenstein. Bom, pelo menos estão todos aqui. Mas ué, quando o velho deixou o kit de bonecos, ele disse: Obrigado, Joe. Eu te devo uma. Você me deve 12. Eu tava achando que essa era uma batalha justa de 6 contra 6, mas se você contar vai perceber que os Gorgonoides têm um aliado a mais do lado deles. Não sei se o velho tá ficando gaga e não consegue ler as unidades que tem nas suas entregas, ou se talvez o primo do Mike Wazowski é um monstro que decidiu se enturmar com bonecos, pois ele cansou de trabalhar assustando criança ranhenta. Marcelinho e o Calvo vão até a fábrica da Global Tech. Você usou a minha senha para solicitar os processadores militares que podem ser perigosos. Mas que é isso, Calvo? Já faz mais de um dia que você viu no computador que Marcelinho tinha produzido os bonecos usando os processadores da empresa milionária. Então por que você tá perguntando isso agora? Você só pode estar voltando a esse assunto para caso de alguma criança distraída ter perdido essa cena anterior. Os dois então conversam com o Reginaldo, que é entendido no processador que foi usado para criar os bonecos. E Reginaldo fala que o problema é deles e que o processador não tem nada a ver com isso. Mas pelo menos ele fala qual que é a fraqueza desses malditos. Eles são um pouco sensíveis a PM. É sim, o tipo provocado por uma explosão nuclear. Ah, para com isso, de meus. Como veremos mais pra frente, se um poste estourar perto deles, eles desligam. Então essa historinha de explosão nuclear não faz sentido nenhum, o Reginaldo só tá sendo de volta pra casa do moleque, os Gorgonoides assistem TV e ficam zaralhando no quarto enquanto o moleque tenta aplicar uma talaricagem na cara dura. Eu tava pensando que talvez a gente podia sair pra comemorar. Eu só saio com caras mais velhos. Nada pessoal. O que eu quero dizer é que oficialmente estou saindo com o Brad. Bom, e extraoficialmente? Enquanto isso, do lado de fora da casa, os soldados estão escutando a ligação, pois grampearam o telefone do moleque. Como eles sabem que o moleque está envolvido com Mary Jane, os bonecos planejam invadir a casa da garota. Agora, na casa do moleque, os Gorgonoides sentem saudade de casa e ao tentar explicar onde que eles estão no mundo, vemos que o moleque também não sabe nada de geografia. Se Gorgon não está nesta janela, que tal nesta aqui? Você sabe, lá fora, há árvores, postes de luz, tem a estrada. E além disso? Eu não sei. Isso é até normal, né? Porque nos Estados Unidos, que eles aprendem que depois da terra deles ali é tudo água. Os soldados invadem a casa de Mary Jane e com uma mira perfeita eles usam uma ratoeira para jogar um remédio na bebida da mãe dela, o que faz ela dormir instantaneamente. E isso nem é o pior, pois mesmo que a bebida seja transparente e o copo também, o idiota do pai da Mary Jane não consegue ver a pílula azul borbulhando lá dentro. Uma pessoa tão cega desse jeito não devia ficar sem óculos um instante sequer. Ao chegar no andar de cima, os soldados encontram o irmão da Mary Jane, que acaba sendo atacado pelos bonecos. E até aí aceitável, já que eles são super fortes pelo jeito. Mas nada explica como eles conseguiram descer esse moleque pelas escadas, para deixar ele escondido dentro do armário. Porque se eles simplesmente jogaram ele da escada abaixo, era que esse ranhento tá no mínimo com algum hematoma, talvez um pescoço quebrado. Na sequência, os soldados encontram as bonecas de Mary Jane e logo tratam de transformar elas em um enorme exército de soldados com personalidade da Paris Hilton. Não me odeie por eu ser bonita. Calma lá, esses bonecos fizeram um exército todo usando apenas o chip que ficava na cabeça do Nick Nitro, então das duas ou algum desses bonecos teve tempo de alterar a programação do chip que usava na cabeça do Nick,
Ou no fundo, o Nick era uma biba enrustida com personalidade de patricinha, só não saiu do armário porque andava com 5 Red Pill. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. Você vê com seu pai, ele era um bom homem. Mary Jane chega em casa e ao abrir o armário... E pra que existe um armário cheio de cabide se quando ela chega em casa ela joga blusa no chão? Se a roupa tá suja é só colocar na máquina de lavar, ó, sua imunda. Ao chegar no quarto, Mary Jane se depara com uma cena de filme de terror e acaba tendo as pernas presas por uma corrente que, para poder dar a volta nas pernas dela, aumenta de tamanho. O namoradinho de Mary Jane, que já tinha se despedido, aparece para tentar salvar a loira. Mas o que é isso? Ele ficou na porta esperando alguém gritar pra poder sair invadindo a casa ali assim? Ou esse idiota só foi pro quarto pra ser atacado pelos bonecos, sendo assim afugentado, deixando sua amada pra trás, deixando brecha para que o protagonista pudesse salvar o dia? Ah, então é isso mesmo, né? Vejamos aqui uma nova espécie de corno atencioso como protagonista. E o melhor de tudo é como o moleque descobre que a sua apaixonite foi sequestrada, pois o gorgonoide Wazowski começa a dar sinal que tem algo errado e quando o moleque vai na janela, arremessa uma flecha bem na direção da cabeça dele. E se ele não tivesse ativado o instinto superior para desviar, o moleque ia desmaiar ou talvez morrer, fazendo o filme acabar por aqui mesmo. Então o moleque vê um pedido de socorro de Mary Jane e vai até a casa dela, colocando uma isca para distrair o soldado. Senhores, parece que eles cederam. Vamos acabar logo com isso. Eu adoro esse trabalho. Ortega seus amigos. Comandos, o inimigo plantou uma cilada. E o moleque coloca a arte em um foguete para ele entrar na casa e destrancar a porta dos fundos. E assim que eles entram, vemos que o copo que tinha sido tirado da mão da mãe da Mary Jane voltou para a mão dela. Mas que é isso? A mulher tá desacordada, mas é tão alcoólatra que acordou para poder dar um gole e voltar a dormir? O moleque libera a Mary Jane das amarras e começa um quebra-pau com as bonecas. Me dá um beijo. E na hora que vão sair, são encurralados pelos soldados. Depois então decide escapar pela janela do quarto da loirinha. Quando ela tá prestes a descer... Cuidado! Cuidado você. Mas que reação foi essa? Ela falou alguma coisa que você não entendeu ou depois que ela te deu um beijo e ficou meio bobo? Assim que chegam na rua, os soldados vão tentar matar os dois com a munição que atravessa vidro. Olha só, rapaz, ela deve ser uma mutante com super resistência e só esqueceram de mostrar isso pra gente. Mary Jane pega sua motoca e sai sendo perseguida pelos soldados. E eu não sei o que é mais bizarro, se ela não acelerar essa moto o suficiente para fugir de brinquedos que são controlados por controle remoto, ou se é o fato que os veículos que os soldados estão usando é mais rápido que a moto dela. E nessa fuga, ao invés dos soldados atingirem os dois, o general prefere acertar a mira na árvore e no poste que estão à frente dos dois adolescentes. Não sei se ele é ruim de mira ou se está tentando destruir o bairro mesmo. Depois de desviar dos postes, os dois acabam rampando em um morrinho e... Ué, que é isso? Desligar a gravidade ou a moto também é um planador? E o bizarro aqui é que, como podemos ver, eles caíram na água. Ou será que tinha uma poça de gasolina ali bem no nosso ponto cego? Será que eu posso dirigir? Boa ideia. Ué, e o que vocês estão pegando do pé dela por causa do jeito que ela pilota? Pelo que vimos, ela consegue fazer a lambreta até voar. Machista! O Major acaba encontrando uma das lojas de bonecos da Global Tech. E aqui nos é mostrado que descobriram que os bonecos estão com defeito e eles estão para ser devolvidos para a fábrica. Saudações. Você foi recrutado. E mesmo com centenas de funcionários, tinha que ser o velho a levar eles. E o filme tá acabando e ele deve estar querendo aparecer mais um pouquinho, né? Assim que os jovens chegam perto da casa, eles ouvem seus pais discutindo. O seu filho raptou a minha filha, me drogou junto com a minha mulher, amarrou o meu filho. Como assim? De onde que esse idiota tirou essas conclusões? Até entendo você não acreditar que os bonecos amarraram seu filho e colocaram ele no armário, mas você tá acusando o protagonista só pra aparecer um pouquinho também, né? Eu entrar na casa, o pai da Mary Jane ainda não acredita que os bonecos autônomos são autônomos. E seria uma boa hora pro Art que tá ali se mexendo falar: oi, sou autônomo e as crianças estão falando a verdade, hein? Mas não, ele prefere ver mais uma vez o seu aliado ser feito de maluco na frente de todo mundo. Quando a família de Mary Jane está prestes a ir embora, aparecem os criadores da confusão e Marcelinho, mesmo sabendo que tá tudo errado, leve em consideração que terá que provar em juízo o que reclama. Eu ia até dar um ponto de estupidez pra ele, mas como ele tomou esse soco, eu vou deixar passar. Aí o criador encontra suas criações e antes que ele pudesse ficar mais impressionado com a inteligência desses bonecos, os soldados cortam a luz da casa e começam a atacar. Papai,
Venha ver com seus próprios olhos. E só depois de ver um exército de bonecos vindo atacar a casa, o pai de Mary Jane acredita que eles são autônomos. Há um minuto atrás você já viu com os próprios olhos o próprio criador ficar impressionado com os bonecos formulando perguntas. Vai me dizer que além de cego, vocês também ficam com Alzheimer. O mais impressionante é que com sei lá quantos soldados que o Major trouxe, nenhum desses outros bonecos é o Major. Acho que se tiver mais de um líder, os inferiores na hierarquia não vão saber quem obedecer primeiro. O pai da Mary Jane, que não cansa de ser um vacilão. Estou aqui para negociar a rendição dos Gorgonzolas. Isso! A trairagem! E o quintal da casa, que estava com centenas de bonecos, agora só tem uma caixa de som. E que é isso? Esses bonecos agora tem teletransporte também? Os soldados espantam o velho para dentro da casa e ligam o som para tocar Spice Girls como uma forma de tortura. Aí os soldados começam a atirar pregos, foguetes e bolas de fogo contra os humanos. Mas você não precisa se preocupar, já que a mãe do moleque aí é tenista e assim que ela pega a raquete, eles atiram bolas de fogo. Até porque se eles começassem a atirar pregos nesse momento, a classificação do filme ia ter que subir um tanto bom. Por sorte, o Calvo lembra como derrotar esses bonecos usando o pulso eletromagnético. Grande, agora só precisamos de uma ogiva nuclear. Eu vou verificar, mas acho que não tem nenhuma na despensa. Ah, vai te lascar, Marcelinho, vai? Na verdade, qualquer aparelho elétrico gera um campo magnético, só que muito pequeno. E é sério que se não fosse um tiozão que não sabe diferenciar um boneco normal do boneco que tem vida própria, informar que uma pequena carga eletromagnética já servia, esses dois iam ficar pensando em uma bomba atômica pra resolver esse caos? Alan, a janela. Olha ali. Mas vai, moleque, o que aconteceu? Devido à adrenalina, você esqueceu onde que ficam os postes na rua? Vai explodir! Se você quer saber por que esses bonecos decidiram usar essa arma suprema só agora, você vai ficar querendo. Mesmo com a casa cheia de adultos, é o moleque que decide fazer a missão de explodir o transformador do poste. O que quer que esteja pensando, pode esquecer. Você não vai lá fora. Eu sou responsável por você e não vou deixar você sair. Não tem outro jeito. Vai ter que confiar em mim. Ah, o pai só tá aceitando aí porque esse é o protagonista e esse é o momento de brilhar, né? Então esses três juntos percebem que o poste que o moleque tá indo explodir não tem energia. Nessa, Mary Jane tem um plano. Na minha casa ainda tem energia. Temos que chegar à caixa de fusíveis e desarmar todas as proteções. Vamos, Larry. E mesmo que eles fiquem conversando, se escondendo de sabe-se lá quantos bonecos, eles saem da frente da casa com um exército pronto para explodir, perfurar e queimar eles. Mas como eles passam debaixo de uma moita, ninguém enxerga. A mãe do moleque e o pai de Mary Jane são atacados pelo Major. E ao serem encurralados, eles correm até o armário. Droga, imbecil, deixa eu entrar! E por que você tá segurando tanto essa porta, Wolverine? Tá bom que você não gosta de seus vizinhos, mas tentar deixar a sua vizinha torrada por esse brinquedo aí parece exagero. O pai do moleque usa uma vassoura para entupir o canhão do soldado e depois de ser atingido por pregos... E depois de fazer todo um discurso, o Archer fica só olhando enquanto os gorgonoides caem na porrada. Certeza que você conseguiu virar emissário do teu povo só na base do papinho. Logo vi que você tem mó jeitão de coach, Archer. Já no alto do poste aparece um major num helicóptero e começa a atazanar o moleque. Por sorte, Archer decide fazer alguma coisa e com a ajuda do tais maníaco, ele chega rapidinho lá em cima e começa a enfrentar o major. Archer toma uma bicuda que cai lá de cima deixando o major contando vitória. A vitória é nossa! Mas uai, você sabe bem que vocês bonecos não morrem, então o que você tá comemorando? O moleque coloca então o Major para fazer a função que era para ser da ferramenta de metal. E claro que uma luva de borracha vai proteger esse energúmeno de fritar. O pessoal do elenco principal tem superpoderes mesmo, não tem como. Agora um monte de soldados se aproxima do moleque que não consegue sair do lugar. Aí Mary Jane aparece com um cortador de grama, traçarando geral. E os soldados que estavam próximos ao moleque desistem de enfiar uma faca nele ou jogar uma pedra, sei lá. Se ele não teria sangue, e isso aqui não é um filme do Tarantino. Não, só depende do... Não. Haverá perdão. Nesse momento a gente se pergunta cadê o Archer que estava jogando no chão e os outros gorgonoides? Como, quando, por quê? Não importa. Só segue aí que tá quase acabando o filme. Alto, quem está aí? Sou Archer, emissário dos gorgonoides. Saudações, eu sou o processador dele torrou que nem um dos comandos. Sou Archer, emissário dos gorgonoides. Saudações.
Os comandos estão mortos. E por que o Art ficou se repetindo assim se ele não foi afetado pela explosão? Tá ficando gago ou você aprendeu a fazer drama agora? Gilmar chega em seu helicóptero e sai dando dinheiro pra todo mundo que se sentiu prejudicado na noite anterior. Depois o moleque vai se desculpar com um velho piloto. Eu só queria lhe dizer que sinto muito. E você tá se desculpando por causa do quê? Sendo que já ficou claro que a culpa desses bonecos terem causado qualquer problema foi dos criadores deles e não sua. E não é como se você tivesse mandado o Major raptar o velho, né? Então, fica tranquilo aí, cara. Gilmar então se pronuncia sobre os novos planos que ele tem para esses bonecos. Quanto estávamos cobrando por isso? R$ 79,95. Acrescente alguns zeros a esse número e... Eu conheço alguns rebeldes na América do Sul que vão adorar esses brinquedos. Isso não faz o menor sentido. Como que um produto que causou tanto problema e chegou a tentar assassinar pessoas ainda vai ser produzido sem modificações? E pra quem enviar isso aqui pra América do Sul, você tá querendo tirar esse troço dos Estados Unidos e enviar pra cá pra liquidar com a gente, né? Mas aí, ó, o filme já acabou, não tem necessidade nenhuma de você ficar com essa vilania toda. O irmão de Mary Jane, depois dessa noite, parece estar traumatizado. Papai, sabe meu aniversário? Eu só quero roupa. Tá bom que esse filme é de mais de 20 anos atrás, mas nessa época já existia videogame. Então eu duvido que qualquer criança ia preferir um Nintendo do que 2 cuecas e pares de meia. Gorgonoides então pega o barco da loja do moleque, se despedem do jovem e solta eles na água corrente e pim. Esses foram 69 pontos em tudo de errado com Pequenos Guerreiros. Mas e aí? Acho que eu esqueci ou exagerei em algum ponto? Talvez tenha falado alguma groselha? Deixa aí nos comentários. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e até a próxima.